Olá pessoal, bom, eu vou fazer um vídeo bem curto hoje e eu vou falar uma coisa que o Aikido tem me ensinado bastante, a lidar com a noção de tamanho, a noção de limite, de força. A gente não usa força no Aikido, né? Mas o Aikido, ele me faz entender isso, e me faz lidar com a realidade. Isso é muito bom para mim, mas isso também é bem frustrante para mim, né? A arte marcial, ela ajuda bastante você a lidar com isso, né? Porque eu acho que já falei nesse canal brevemente que às vezes a gente não tem uma noção muito clara do tamanho da gente, né? Isso me lembra muito uma cachorra que eu tive. Eu tive uma cachorra boxer que eu amava de paixão. Só que ela era enorme, grande. Ela tinha o tamanho de um macho, era uma fêmea, né? Ela achava que ela era uma cachorra pequena, ela não tinha noção do tamanho dela. Ela tinha medo, inclusive, de cachorros pequenos, né? Era muito engraçado, porque ela tinha medo dos cachorros pequenos. E ela era muito grande, né? Ela não tinha noção do tamanho dela, né? Ela não tinha noção de que ela era grande. E era muito engraçado. Quando aparecia um cachorro pequeno, ela se encolhia, ela tinha medo. Eu sou ao contrário. Eu nunca tive muita noção do meu tamanho. Eu sempre achei que eu era maior do que eu sou, né? Então, é ao contrário, sempre fui ao contrário. Eu sempre fui muito valentona, né? E eu nunca tive muita noção do meu tamanho. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso, né? Depois que eu comecei a fazer artes marciais, eu fiquei pior. Então, o Aikido e as artes marciais, ele dá um break, né? E assim, no sábado eu fui treinar e eu fiz algo que não se faz no Aikido, não se usa força no Aikido. Eu sei disso, eu já li sobre isso, mas eu quis usar força no Aikido. Eu quis usar. Pensei assim, eu tava treinando com um amigo meu que é grande, bem grande, eu gosto bastante dele, eu adoro treinar com ele. Eu gosto muito de testar meu Aikido com ele. Quando funciona, eu fico radiante. Quando o meu níquel funciona com esse meu amigo, eu fico radiante. Eu gosto muito de treinar com homens grandes. Eu gosto bastante de treinar com homens grandes. Porque para uma mulher do meu tamanho, quando o Aikido funciona, é muito, sabe? É muito gratificante, entende? Né? Quando eu vejo que tá funcionando, é muito gratificante, né? Então eu gosto de treinar com homens grandes. Então, só que assim, eu tava treinando com ele, era o níquel Ura. Era o níquel Ura. Inclusive era showman, era o showman. Era uma outra técnica, não era da faixa roxa. O Ateme era diferente do da faixa roxa, mas era a técnica da faixa roxa. E aí eu comecei a usar força. Eu falei, eu vou treinar um pouco de uma forma mais ogra, para experimentar. Eu sei que eu estava treinando de uma forma ogra, mas eu falei, eu vou treinar porque ele é grandão, né, esse meu amigo. E ele é assim, entendeu, fortão, né? E ele é meu amigo, eu gosto bastante dele, é bem amigo meu, né? Só que assim, eu fiquei exausta, porque não se usa força no Aikido. Logo no começo da aula eu fiquei muito cansada, mas muito cansada mesmo, né? Eu fiquei exausta. Claro, porque se você usa força no Aikido, você gasta muita energia. E no Aikido, você economiza energia, por isso que você usa a energia do outro, né? O Aikido é uma arte marcial muito inteligente, né? Porque é por isso, você usa a energia do outro. Claro, se eu usei força, eu estava usando muita energia. E não é essa, né, a filosofia do Aikido. A filosofia do Aikido é o oposto disso, né? Então eu fiquei exausta. Eu fiz um Aikido horrível, porque eu estava usando força. Fiquei muito cansada. Mas eu quis fazer isso. Eu fiz isso para ver realmente, sentir na pele o que não é Aikido. Bom, mas eu falei de tamanho. Então no Aikido você percebe realmente, você tem uma noção clara do teu tamanho. Isso às vezes é frustrante. Você vê que você é pequena, né? Você é pequena, você tem um limite, né?
Se bem que na arte marcial a gente não usa força, né? Por isso que a arte marcial foi criada, porque a arte marcial se usa técnica, né? Então força não tem a ver, é técnica. Se você domina uma técnica, você domina, né? A técnica e pronto, né? Então, tanto é que você pode ver que os grandes artistas marciais, eles eram pequenininhos, frágeis, né? É técnica, é domínio técnico, né? A força não conta. Quando a gente usa força é porque a gente está apelando, é porque a gente não sabe, a gente não domina a técnica. Mas eu sempre tive um problema de tamanho, eu não tenho muita noção do meu tamanho, né? Eu já passei por umas situações complicadas, assim, de enfrentamento, sim, né? Maluquice, né? Porque a arte marcial, ela também te traz essa noção um pouco do perigo, né? De que você tem que ter, né? Essa noção, né? Uma vez eu peguei, era de madrugada, né? Uma barulheira na rua. Peguei, fiquei nervosa, eu queria dormir, era umas 5 da manhã, né? Uma barulheira, eu peguei, levantei de madrugada, saí, fui discutir com as pessoas na rua, um monte de homem, fui lá discutir, falar para eles pararem de desligarem a música, entendeu? Aí já vieram uns 3, né? Mas eu tava muito brava, eles desligaram, ficaram assustados, né? Eu pequena, entendeu? Eles não ratearam não, desligaram, né? Diante de uma mulher pequena, brava, eles não quiseram discutir, né? Mas eu podia ter me ferrado, né? Então, assim, são umas cenas assim que eu já passei, né? Porque, assim, a arte marcial, ela te dá, assim, uma noção, uma impressão de que você pode muito, pode tudo, né? Ela te dá essa ideia, essa impressão. Mas ela também te dá uma noção de tamanho, de limite, né? Quando você vai treinar com parceiros de tamanhos diferentes, forças, energias diferentes, você vai vendo, né, que tem uns que você tem que usar mais energia, outros você tem que usar menos energia, e você vai entendendo, né, que o teu tamanho, você vai tendo consciência, mais consciência disso, né, e você vai ficando mais frustrada, você vai pensando, puxa, eu queria ser um pouco maior. Às vezes já teve momentos de eu pensar, eu queria um dia, até falei para esse meu amigo, eu queria um dia ter o seu tamanho, né? Para ver como é que é. Porque assim, realmente o tamanho, ele impõe, né? Ele impõe medo nas pessoas, né? Mesmo que a pessoa seja bobona, né? Porque geralmente gente grande é meio boba, né? Não, pode perceber. Geralmente, eu já percebi, pessoas muito grandes, elas são inseguras, né? Porque a pessoa, quando ela é grandona, eu já percebi, esses homens muito grandões, eles internamente, eles são bem fracos, né? Eles são frágeis, né? Porque a pessoa, ela compensa, né? Ela às vezes compensa muito no físico e ela esquece do interno, né? Então ela acaba sendo muito fraca internamente. E o interno é o que dá força para você. Se você for fraco internamente, o externo não te banca, entendeu? Não te banca, né? É o interno que te mantém, é o interno, né? Então, se você for pequeno e forte internamente, você consegue se manter, né? Porque é o interno que te mantém. Então, é isso. A maioria das pessoas grandes que eu conheci, homens grandes, eles eram fracos internamente, né? Você conseguiria derrubá-los no emocional, no psicológico. Eram problemáticos, inclusive. Tinham problemas com mulheres, inclusive, né? Emocionalmente, eles eram fracos. Você conseguia, inclusive, mapear o cara, né? Se é machista, geralmente eles são bem machistas. Esses homens ultra machistas, eles são extremamente problemáticos, né? Eles são bem inseguros. É facinho derrubar emocionalmente esses caras, né? Eles são bem inseguros, eles têm problemas, conflitos internos, né? Nesses dojos, inclusive de Aikido, se encontra aos montes esses caras. Assim, dá até dó, assim, sério. Eu fico até com dó, entendeu? Eu fico com dó às vezes, sério, eu fico com dó mesmo desses homens muito machistas e ultramachistas que eu encontro no Aikido, porque assim, você olha pro cara, você pensa, puxa, esse cara dá dó, entendeu? Não vou nem falar nada, porque o cara é problemático, né? O cara é infeliz, né? Então,
é assim, na arte marcial você vai vendo personagens, as fragilidades das pessoas, você vê que o externo é uma coisa, o interno é outra, né? Que a gente às vezes não tem ideia realmente do tamanho que a gente tem, né? E a arte marcial ela vai te dando um pouco isso. Você vai se frustrando, vai se descobrindo, vai entendendo também a ideia de limites, né? E você vai entendendo um pouco o que é força, o que é energia, né? E você vai entendendo também o que é Aikido, o que não é, né? Você vai entendendo e você vai aprendendo, né? O que é Aikido de fato. Você vai fazendo, só que você tem que estudar, fazer o Aikido. Você tem que estudar muito, muito Aikido, muito, muito, muito. No dojo você percebe, né? Quem estuda o Aikido, quem entende realmente o Aikido, né? Eu vejo muitos faixas pretas usando força, ou grice, se encara com dan. Assim, outro dia eu vi o cara dando uma técnica, um cara avançado, né? Parece que um dos mais, dando uma técnica que usava força. Eu falei, nossa, força? Ele tá dando uma técnica que usa força no Aikido. Eu não questionei porque logo o professor Sensei me chamou para treinar para minha faixa. Eu ia perguntar para ele qual era o objetivo daquela técnica que ele estava dando. Porque eu usava força. No Aikido não usa força, né? No Aikido não usa, na arte marcial não usa força, usa técnica, estratégia, inteligência. Quem usa inteligência não usa força, né? Então, você vê falta de estudo, de conhecimento, né, do Aikido, falta de estudo. Tem que estudar, gente, tem que estudar.